Sigmund Skowronov Freud nasceu no dia 6 de maio de 1856, na Áustria. Destacou-se como psicólogo e neurologista do século XX, sendo aclamado como uma das mais importantes figuras da história da psicologia. De certa forma, Freud destacou-se através dos seus estudos da mente humana, sendo direto responsável pela mudança de paradigma neste assunto e pela mudança na abordagem em sintomas indicativos de transtornos psicológicos. O seu principal trabalho, a psicanálise, e o respectivo objeto de estudo, o inconsciente, foram então os principais responsáveis por esta mudança de paradigma. Enquanto ainda estudava, Freud reparou que a grande maioria dos seus pacientes com histeria possuíam a semelhança de apresentarem sintomas que apenas poderiam ser causados por causas físicas, sendo na realidade haverem causas para tal. Porventura, Freud deduziu que estes sintomas eram na verdade causados por causas psicológicas, ou seja, por problemas na mente dos pacientes, causas essas que estariam fora do alcance da mente consciente, ou seja, que não seriam voluntárias. Com esta sua percepção, Freud propôs um modelo estrutural da mente humana que explicava como funcionava o nosso pensamento e onde estariam as causas para os sintomas de histerismo. Surgiram assim as três instâncias ou dimensões espaço-temporais da mente, cada uma responsável por uma diferente capacidade e por um diferente tipo de pensamento. No caso, o ID, a instância mais profunda, é a instância instintiva da mente, ou seja, é a instância que gera os pensamentos instintivos baseados na procura do ser humano por prazer. O ego, a instância intermédia, é a instância lógico-racional da mente, responsável pela tomada de decisão racional segundo o pragmatismo, ou seja, segundo o valor prático e útil dos objetos observados. Por último, mas não menos importante, a instância do superego é basicamente a instância moralista responsável pelo nosso compasso moral, e que neste caso defende que apenas o bem deve ser praticado por ser o bem. Ao estabelecer esta estrutura, Freud mudou completamente o paradigma da mente humana, propondo um modelo que, ao contrário do que se dizia na altura, apresentava a mente como um órgão abstrato e não como um órgão orgânico. Para além desta estruturação da mente, para que fosse possível perceber os traços psicológicos adultos, ou seja, a psique humana, Freud propôs um modelo de desenvolvimento psíquico. Este modelo estaria então dividido em estágios, no caso, o oral, o anal, o fálico, o de latência e o genital. A cada estágio, no caso, estaria associado um período temporal e de desenvolvimento físico diferentes. Durante estes mesmos estágios, os infantes iriam atravessar diferentes conflitos psicológicos causados pela confrontação entre a necessidade de obter prazer, instintiva, e pelos ideais socioculturais introduzidos e instruídos nos infantes. Segundo Freud, era a superação destes mesmos conflitos que iria marcar o avanço de estágio e a aquisição de certas e determinadas características ou traços que acompanhariam os infantes pelo resto das suas vidas, traços estes que seriam marcantes na vida adulta. No caso da superação do conflito, estas características podiam ser apresentadas como traços de uma boa e sólida personalidade. E no caso contrário, ou seja, no caso da não superação de tais conflitos, os traços iriam manifestar-se na forma de sentimentos de culpa e de medo. De resto, Sigmund Freud acabou por falecer, infelizmente, após uma longa batalha contra o cancro oral, no dia 23 de setembro de 1939, em Londres, no Reino Unido. Excêntrico e polémico, porém genial e progressista. Cometeu erros ao longo da sua vida, porém nunca parou os seus trabalhos e as propostas. E, sem nunca olhar para trás, permitiu o avanço da compreensão acerca da mente humana e do pensamento humano. O seu legado e obra são inegavelmente extraordinários. Para mim, Freud merece um lugar eterno ao lado daqueles que, por obras vavorosas, se vão da lei da morte, libertando.